No e-book Ponto de Ignição, eu estou falando sobre como você pisar o pé no acelerador, como você não desistir, ligar o botãozinho da ignição, pôr o carro ali para funcionar e que você pode, que você é capaz sim de acelerar e ir em frente. Também te falo sobre a abundância, de como a minha visão realmente se abriu para o que verdadeamente é viver uma vida abundante. Também te conto como foi o princípio que essa visão abriu. Conto também por que motivo, como que foi que eu resolvi escrever um e-book. E conto ali alguns segredos que foram revelados a mim através da palavra, experiências próprias e o não desistir, também falo no e-book. Alguns dias venho me questionando, quem me conhece sabe que quando eu tô falando, eu falo muito sobre depender de Deus e não depender dos outros, que eu gostaria de não depender de terceiros, da ajuda de terceiros para executar algumas coisas que eu necessito e para ter, às vezes, algumas coisas que eu oro ao Senhor e peço ao Senhor e elas vêm de uma forma que não é aquela que eu gostaria que fosse, e não é pelo meu próprio trabalho, pelas minhas próprias mãos, mas ainda assim essas coisas chegam na minha mão porque eu orei ao Senhor. E o Senhor usou alguém, o Senhor preparou alguém para me ajudar. Só que eu estava enxergando isso de uma outra forma, então eu estava sentindo que não era válido, porque era como se não fosse pelo meu próprio trabalho, né? Na realidade não era isso, mas eu estava enxergando de uma forma errada, né? De uma forma incoerente, onde eu estava me sentindo talvez menor, humilhada. Você já se sentiu assim por alguma situação? Mas aí Deus me fez lembrar de uma passagem e me fez lembrar sobre a provisão dele, que está em toda a palavra de Deus. Está em toda a palavra falando sobre provisão. E que Deus não deixou faltar. De alguma forma, Ele provê para ti abundância que você necessita naquele momento, ainda que não seja aquela das suas próprias mãos. Porque o meu desejo era poder eu abençoar a muitos. Ok, não é o tempo que ainda eu tenha essa fartura onde eu também vou abençoar a muitos da forma que eu vejo que seria uma bênção. Mas será que eu realmente não estou abençoando outras pessoas de outras formas? Será que a forma que alguém me abençoa precisa ser a mesma forma que eu gostaria de abençoar outros? Não necessariamente. Você pode abençoar outros de outra forma e ser abençoada por outros da forma daquilo que você necessita. E isso se chama provisão de Deus. Então o Senhor me fez lembrar da passagem quando Elias lhe disse que sobre a palavra dele não haveria chuva, então não houve chuva. Logo começou a passar uma grande seca, um grande deserto para muitas pessoas. Primeiro ele foge, se esconde, ele foi alimentado pelos corvos, bebe água do riacho, secou. Então Deus vai dar outra ordem para ele e manda ele ir a Sarepta. E quando vamos ler lá em 1 Reis 17, logo ali no início dos versículos, Deus vai dizer para ele, olha, vai para Sarepta, porque eu ordenei uma mulher viúva que te sustente. Mas olha que coisa engraçada, Deus falou para ele o quê? Que ele ordenou uma mulher viúva que sustentasse ele. Porém, quando ele chega na casa, que ele encontra essa mulher, olha só o que acontece aqui, ó. Então ele levantou, foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço num vaso um pouco de água para eu beber. Quando ela saiu para buscá-la, ele a chamou e disse, traze-me também um bocado de pão. Porém ela respondeu. E o que ela vai responder para ele? Ela vai dizer que ela só tem um punhado de farinha, um pouco de azeite e que ela iria fazer o bolinho para ela e para o filho dela comer e morrer, porque a fome estava sobre a terra. Mas que engraçado, não é mesmo? Se Deus falou para o profeta que ele seria sustentado pela viúva, e quem foi sustentado por quem ali naquele momento, né? E aí Elias, vai dizer para ela, não temas, faz conforme a tua palavra, porém faz primeiro um bolo pequeno para mim e traze aqui, depois para ti e o teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da tua panela não acabará e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer cair chuva sobre a terra. E eis aí as respostas do meu questionamento com Deus.
Se o profeta foi sustentado por uma mulher viúva, porque eu estava pensando tão erroneamente das provisões de Deus. Porque Deus não só me abençoa, mas também com certeza está abençoando aqueles que têm também me abençoado. Porque existiu um tempo e Elias ficou dias com essa mulher e a Bíblia vai dizer que não faltou nem a farinha e nem o azeite. Vocês imaginam o milagre? Ela tirar todo dia aquele punhado de farinha, aquele pouco de azeite, faz o pão, pá, e o negócio não desce, o negócio não cede, não acaba. Continuou se multiplicando a bênção sobre a casa dela. Então ela foi obediente e ela fez conforme o profeta pediu, conforme Elias pediu. E veja bem, não faltou nem a farinha, nem o azeite para ela. Então aqui foi uma dupla bênção. Elias foi sustentado por vários dias por esta viúva e por causa de Elias, o azeite e a farinha não faltou na casa dela. E isso por si só já era um milagre, certo? Ela vendo a multiplicação daquele pão e ela podendo viver com o seu filho sem passar fome, né? Sem passar por grandes ou maiores necessidades. Porém, ela estava cuidando de quem? Do homem de Deus. Estava cuidando de um profeta, estava cuidando de um escolhido de Deus. Então, quando você cuida do escolhido, você e eu cuidamos de um escolhido de Deus, Deus também cuida de nós. Esse é um cuidado que aqui fica muito, muito bem claro. Agora, o que eu quero te dizer mais pra frente é que, apesar de tudo isso, lá embaixinho nos versículos vai mostrar que ela ainda desconfiava deste homem. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Então disse Elias: que fiz eu, homem de Deus? Viste a mim, me trouxeste a memória da minha iniquidade, matastes meu filho. Então Elias vai pegar o filho dela, vai levar para cima e vai orar. Então ele vai fazer assim: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem moro afligisse, matando-lhe o filho. Por todo o contexto que existe aqui na história, tá, gente? Meu Deus, rogo que torne a alma deste menino, e a alma do menino vai voltar. Então a alma do menino voltou, ele reviveu, e olha aí o que ela vai dizer para ele: agora reconheço que és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Ela ainda tinha dúvida, com tudo que estava acontecendo ela ainda tinha dúvida. Meu Deus, mas Deus ouve a oração daquele povo, e tanto um como o outro, veja bem, fizeram uma indagação, murmuraram por algum momento. Ela por o filho que morreu e acusando, dizendo: ai Senhor, você viesse trazer o quê, né? Levaste meu filho. E ele dizendo: ah Senhor, porque também afligiste, por minha causa também afligiste essa mulher, o filho dessa mulher. Então há uns momentos que nós somos assim, humanos, mas nós devemos ser gratos pela provisão. Sejamos gratos pela provisão de Deus. E que possamos acreditar e parar de pensar erroneamente. Porque se por um período de tempo você precisar ser sustentado, entenda que não necessariamente você está sendo sustentado por outra pessoa, mas sim pelas mãos de Deus. Porque Deus proveu, porque Deus preparou alguém, porque Deus ordenou a alguém que te ajude, que te abençoe e que não deixe faltar aquilo que é necessário para que você viva. E isso foi incrível. Aquela mulher sabia que Deus tinha ordenado ela a alimentar o profeta? Não, ela não sabia, mas Deus a ordenou e assim ela o fez.